Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí sobre o preço, sobre as coisas que aconteceram hoje, marcando as regiões para amanhã, definindo aí quais foram os pontos de entrada, as oportunidades que o preço nos deu, para que vocês possam estar cada vez mais aprendendo, pegando a manha e operando de uma forma inteligente, baseado no nosso operacional. Lembrando que tudo que a gente faz é baseado no price action puro e com as técnicas do smart money institucional, que é a forma de operar inteligente dos grandes institucionais. Dessa forma, a gente está sempre buscando as melhores oportunidades com o máximo retorno e o mínimo risco possível, beleza? Antes eu queria só deixar um recadinho para vocês não se esquecerem, turma. Lembrando, amanhã a gente tem aí a nossa live aí com o Cristiano Fernandes da Euroinvest às 19 horas. Não percam para tirar todas as dúvidas sobre mesa proprietária. A galera tá bombando. Hoje nós tivemos mais um aluno que passou em mesa proprietária. Teve mais um aluno do treinamento que está faltando 170 pontos para fechar a meta também para entrar na mesa proprietária. O meu teste está faltando só R$500. Lembrando que eu estou fazendo o teste do plano Light e eu estou operando só com um contrato. Então, todo dia eu posto aqui quais foram as minhas operações para vocês verem que dá para fazer sim apenas com um contrato. Então, assim, ó, é muito importante vocês terem isso na cabeça, pessoal. É importante demais vocês saberem que mesmo sem precisar alavancar, sem operar forte, vocês conseguem fazer o resultado, tá, turma? Vocês conseguem ter um resultado que seja muito bom para vocês atingirem o resultado de vocês, certo? Então, bora para nossa tela aqui. Eu quero estar mostrando para vocês aqui, ó, como que foi o resultado hoje, né? Numa passadinha. Hoje foram meus 100 reais, meus 500 pontos do dia. Hoje foi um trade de 540 pontos. Né? Aí desconta ali as taxas aqui, ó, na mesa proprietária da Euroinvest. Se você quer saber mais informações sobre como fazer o teste, aproveite, dá uma olhada no QR Code aqui que está aí abaixo da tela. E também na descrição que tem um link para você poder entrar, ver todos os planos, ver o regulamento. É uma mesa que dá muitos benefícios para você que está dentro dela. Então aproveita, tira sua dúvida. Ficou com alguma dúvida de ver o regulamento? Vem para a nossa live amanhã e você acaba tirando essas dúvidas, todas elas dentro da live. Beleza? Então bora para nossa leitura aqui para a gente estar falando para vocês do que aconteceu no preço, né? O preço ele abriu hoje nessa região aqui, testando já esse topo e dando uma venda aqui. Teve gente que pegou a venda e foi até o fundo, né? Claro, nós tivemos uma notícia aqui, né? Os dados do IPC americano anual, que é um dado muito forte, e ele aumenta a volatilidade, tanto é que ele fez esse swap aqui do início e no fundo do preço. E nós tínhamos aqui uma grande oportunidade de trade que está até marcado aqui nessa linha pontilhada, só que infelizmente ela aconteceu bem na hora da notícia, né? E quando você tem dois candles vermelhos desse de notícia vindo contra, mesmo que você confie no operacional, você saiba que aqui é uma zona de liquidez, foi uma zona de swap aqui onde o preço passou para o lado de cima, você fica com receio de entrar, mas olhem a entrada cirúrgica que o preço deu na nossa linha pontilhada. Ele só tocou e depois foi no alvo. A minha entrada foi aqui, baseado no gráfico de 1 minuto. Vou mostrar para vocês o que foi que eu peguei. E foi na nossa sala, ali a gente estava tendo aula com os alunos. Foi justamente isso aqui, turma. O pessoal às vezes fala, tá, mas e o order block? Não, pessoal, essa operacional a gente não marca order block, tá? Não é toda hora que a gente marca order block. Qual que foi a minha entrada aqui? A minha entrada foi baseado nisso que o preço fez. Ele fez o swap de liquidez, voltou. Aqui ele já tinha deixado um choque, porque ele fez um topinho aqui. E aí quando ele volta para cima, ele passa direto dessa região, ele volta para essa região. A entrada é aqui, ó, turma. A entrada é aqui. Como eu falo, a entrada de arriscada
né? E gerenciava ali, ó, stop de 100 pontos. E o meu alvo era exatamente aqui nessa região do order block de venda, tá? Então, isso que vocês têm que ter em mente. O meu alvo não era lá em cima. Eu não sei se o preço vai lá em cima, porque ele deixou topos mais baixos, tá? Então, e olha, eu ia correr esse risco aqui, ó, de ver o preço chegar em 500 e poucos pontos e depois vir no meu 0 a 0 para depois ir no alvo? Não. Minha meta tá aqui, ó, stop de 100 pontos, alvo acima dos 500 pontos. Fechou, dia fechado, meta no bolso, e é isso que importa, tá? Depois a gente ainda seguiu o preço, é aquilo que eu sempre falo, né? O preço ele foi mitigando até lá em cima, e logo depois, depois quando ele chegou no alvo, né? O que eu sempre falo, o preço chega no alvo de venda, ele chega numa região que era um order block de venda, que a gente estava esperando o preço chegar naquela região, que era uma região forte. O que é que ele vai fazer? Ele vai dar sinais, turma. Ele vai dar sinais. E até eu estava conversando, teve gente que operando nos 5 minutos não conseguiu enxergar isso aqui, né? Não quis pegar essa venda de risco aqui no order block. E aí, a questão dos 5 minutos é que você não enxerga isso aqui, ó. O preço faz um movimento, aí ele pega a liquidez aqui embaixo, e aí ele volta só no order block para tocar o order block e depois ir embora até os outros níveis. E o alvo desse trade era aqui, ó, no order block de compra. Então não adianta falar. Era um trade também que pagou muito bem. Teve aluno que pegou esse trade, tá? Então tem que aproveitar, turma. Tem que aproveitar essas oportunidades. Aí depois o trade foi embora. Depois ainda deu várias oportunidades. Teve mais uma oportunidade aqui depois, ó. Nessa captura de liquidez aqui, ó, onde o preço ele rompe o fundo, rompe os dois fundos, volta só na zona de liquidez aqui e dá uma outra venda espetacular. E aqui é o seguinte, turma, enquanto o preço vai rompendo, voltou, vende. O preço rompeu, voltou, vende. É assim que o Smart Money funciona. Quem enxergou de um lado só, hoje foi um dia que teve várias operações, várias oportunidades. Foi só ter paciência para ter esperado a hora de operar. E todas elas retrações nas regiões trade, retração na região trade. E aí era só ir seguindo o preço. Entenderam? Então é assim que funciona o Smart Money. É você trabalhar seguindo o preço, não trabalhar brigando com ele ou ficando... Porque teve muita gente que a gente estava observando que acaba ficando feito um desesperado procurando o trade aqui, ó. Esse trade aqui foi bom? Foi, porque eu peguei ele aqui e saí aqui e deu. Depois ele ficou aqui, ó, brigando. E até que ele resolveu ir pro topo. Mas quando ele pega de tarde, ele começa a definir o caminho dele, ó, é só seguir o preço. E aí é que estão as melhores oportunidades, turma. Tá? É aí que você encontra as melhores oportunidades para operar. Não em outros lugares, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem no preço aqui para amanhã. O preço deixou uma outra região aqui. Eu vou continuar a deixar marcado essa aqui porque ele renovou. Eu vou deixar essa zona aqui de cima, tá? No 15 minutos, porque ele ainda pode mitigar alguma coisa ali. Porque percebam, ó, aqui em cima, eu só vou ter nos 5 minutos uma importante região aqui, ó. Deixa eu só tirar essa sujeiraiada que tem, que a gente vai marcando no decorrer do pregão. E descer essa fibo para cá, ó. Aí vocês vão ver que eu tenho a região dos 50%. E dentro dessa região dos 50%, aí sim eu tenho uma possível venda nessa zona aqui. Tá? Nessa região aqui, que é uma região importante, onde o preço segurou e depois ele acabou descendo, tá? Então, a única coisa que muda para nós é isso. Lembrando, o preço, ó, lembre que o preço fez, né? O preço, ele pegou liquidez, ele veio aqui embaixo, pegou a liquidez aqui, voltou aqui, catou a liquidez aqui do topo e agora veio pegar aqui embaixo. Para a gente seguir o caminho desse preço, ele precisa voltar aqui e continuar a venda, tá? Ou continuar aqui de baixo. Mas percebam que ele é uma mitigação só, eu não tenho ponto de choque praticamente.
não ser que eu leve para o 1 minuto ou para o 3 minutos, e aí eu posso até identificar que se ele romper essa parte dos 50%, isso aqui pode ser considerado um choque, tá? Essa região dos 50%. Porque aí sim ele fez um movimento de perder essa zona aqui. Então ele fez isso aqui, pode vir aqui no fundo para voltar a testar lá para cima. Mas enquanto ele estiver abaixo dos 50%, é venda. E se ele abrir aqui embaixo amanhã, esperar por continuidade, visto que ele já rapou a liquidez ali daquele topo, tá? Então, assim, esse é o desenho do gráfico. Isso é o que o índice está nos mostrando. Percebam o seguinte, olha só. Ele vem, desce, pega a liquidez aqui embaixo, pega a liquidez aqui em cima e volta aqui para baixo. Então, ele está trabalhando numa zona vendedora. Então, a gente tem que fazer o quê? Esperar ele voltar para seguir o fluxo. Afinal de contas, ele fez de novo um choque, né? Nós tínhamos esse movimento aqui, ele acabou de fazer um choque, então é esperar um retorno para dar continuidade nesse preço. Ou, se por um acaso ele já aparecer rompendo, esperar ver se ele vai reverter. Mas tudo indica, né, que ele tende a dar uma testada aqui em umas regiões aqui em cima para depois tomar a decisão de que lado ele resolve ir, dependendo da força que pode estar presente. Certo? Então, isso que a gente tem de leitura pro índice. Bora dar uma falada no dólar. O dólar ele ficou meio travado hoje, né? Ele abriu aqui nessa região e trabalhou dentro desse range. Deu compra quando ele chegou no teste desse order block e subiu e acabou ficando travado aqui em cima. Agora a gente tem aqui no dólar isso aqui, ó, o range dentro do range. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. A gente renova esse topo, tem o topo, renova o fundo, limpa um pouco esse gráfico aqui, porque nós temos esse order block aqui valendo agora, ou 15 minutos. E aí é aguardar para tomar a decisão. Percebam que o dólar ele está preso nesse range aqui, ó. Então qualquer decisão a ser tomada é uma decisão que vai depender dele sair dessa região. Tá? O dólar está muito consolidado, ele tem range, e ele tem, ou seja, ele está fazendo isso aqui, ó, ele está afunilando e uma hora ele vai estourar para algum dos lados, e é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Tá esperto para a hora que o dólar estourar para um dos lados, certo? Então assim, tenham muita cautela no dólar, né, por causa de consolidação, fiquem espertos. Agora nessa situação que está, o índice parece estar um pouco mais tranquilo para operar, porque o dólar consolidou, mas é só ir com calma que as coisas acontecem. Certo, turma? Espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, vejo vocês na nossa live amanhã, um grande abraço a todos e até amanhã.